Jesus pede que nós sejamos o que da terra? O sal da terra. Então vamos nos colocar em pé agora e vamos cantar o hino de número 486, Sal da Terra. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Gratidão. Você as tem no coração? Você tem uma imensa gratidão pelo seu Salvador, porque Ele te salvou na cruz, porque Ele tem planos maravilhosos para a sua vida, porque Ele tem muito mais a te oferecer, mas Ele também conhece as tuas necessidades. Você tem alguma necessidade hoje aqui? O que você diria para Jesus? O teu coração algumas vezes está cheio, muitas vezes triste, muito triste, depressivo, precisando de saúde mental, emocional, espiritual. Você também precisa de saúde física. Talvez você precisa de paz, de discernimento, de sabedoria, que é a essência da vida. O que você necessita? Em primeiro lugar, Jesus quer que você agradeça, porque você precisa fazer isso, para o seu coração ficar mais em paz, mais feliz. E depois você precisa colocar para Ele as suas necessidades. Você precisa se lembrar que nesse momento a Trindade e o universo inteiro está à sua disposição. O que mais eles fariam no dia do Senhor, além de cuidar dos seus filhos? E é isso que você precisa oferecer para o Senhor hoje. A maior de todas as dádivas, o seu coração. Fala para Ele. E se você quer expressar isso, vem aqui, vem até a frente. Diga isso para o seu Senhor, para o seu Salvador. Se você assim crê, Ele está aguardando você. Se você ficar no seu lugar, também te aceitará. Ele está à sua disposição. Creia somente, creia. A palavra do Senhor diz assim, em Jeremias 32:19. Esse é o meu verso assim que eu acompanho ele no meu coração sempre. Grande em poder, magnífico em obras. Os seus olhos, Senhor, estão abertos para todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar para eles todo a sua vontade, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Ele conhece as tuas obras e os seus frutos. E a sua misericórdia é enorme para te alcançar. E é por isso que Ele vai te abençoar hoje. Você crê nisso?
Você pode dizer um amém? Vamos nos ajoelhar e falar com o Senhor. Pai, o Senhor está nos vendo aqui. O Senhor conhece cada lar, cada nome, cada pessoa que precisa ser alcançada aqui, Pai. Senhor Jesus, em primeiro lugar, nos aceite como pecadores e perdoa toda e qualquer transgressão. O nosso coração precisa estar limpo para te receber. Ó Deus querido, por favor, alcança as nossas necessidades. Eu sei que tu tens poder e nós cremos nele. Senhor, aqui nós temos pessoas aflitas, contritas, muito agradecidas, outras sem saber o que te dizer. Mas o Senhor é capaz, com a sua onisciência e a sua onipresença, de alcançar tudo isso. Quem somos nós, Senhor? Somos pó. Mas o Senhor, assim, nos ama profundamente. E é por esse amor que clamamos, pela misericórdia, pela sua infinita misericórdia. Ó Deus querido, traz paz para esses corações. Essa é a maior necessidade que precisamos. E depois dela, alcance aquilo que vamos dizer agora no nosso coração, com as nossas próprias palavras. Muito obrigada, Senhor, por nos ouvir. Obrigada pela presença poderosa do Espírito Santo pairando entre nós. E magníficos anjos em poder. E é por isso que nós entregamos essa oração confiantes, que o Senhor nos ouviu e irá nos atender a seu tempo. Em nome desse Jesus e Salvador maravilhoso. Amém, Senhor. Pai, ouça nossos corações, que pedindo aqui estão, por total transformação. Sim, queremos ser somente o que tu desejares, ó Senhor, que o teu querer se cumpra em nós. Amém. Amém.
que as trevas assombrem o caminho, não temerei, não tremerei de medo. Ainda que os mares me joguem contra as pedras, não temerei, pois sei que estás comigo. Eu conheço as tuas obras, eterno Deus criador do universo, dono do meu coração. Que a morte me afaste de quem eu amo, não temerei, pois sei que estás comigo. Eu conheço as tuas obras, eterno Deus criador do universo, dono do meu coração. Eu conheço as tuas obras, eterno Deus criador do universo, dono do meu coração. Quero estar ao teu lado, desfrutar da tua presença, Senhor. Eu conheço as tuas obras, eterno Deus criador do universo, dono do meu coração.
Bom dia. Oh. Vocês estão bem? Vou falar daqui, tá? Há mais ou menos uns 15 dias, eu fui convidado pelo Manassés para vir participar de um esforço que a igreja ia fazer aos domingos para abordar o tema da temperança. Saúde, temperança, reavivamento, reforma. Palavras que são super comuns para a gente, né? E aí eu falei assim, Manassés, nós vamos precisar acertar a agenda. Quando eu fui acertar a agenda, essa data de hoje estava reservada para a Igreja Central de Goiânia. Aí eu devolvi e falei assim, Manassés, se eu tiver que ir lá nesse final de semana, vou desmarcar Goiânia e eu fico com o sábado e o domingo. Aí ele falou assim, então vamos ver isso aí, de repente a gente te aproveita lá. Eu falei, legal, não vou viajar, vou ficar aqui, vai ser uma delícia. Mas, gente, quinta-feira passada, não antes de ontem, a da outra semana, eu estava terminando um trabalho, estava gravando um DVD de culinária, porque eu sou chefe de cozinha. E aí deu meio-dia, começou a me dar uma dorzinha de cabeça e uma molezinha. Eu peguei e fui deitar, eu falei, amanhã estou bom. E na sexta eu estava pior. Aí, eu fui me tratando com umas coisinhas meio singelas. Chazinho. Chegou no sábado, eu estava muito ruim. Mas muito ruim. E trabalhando, e dando aula. E o final de semana passado, sábado, domingo e segunda, eu passei com o pastor Fernando Iglesias, lá na Central de Curitiba. E dando aula, e pregando, e conversando com as pessoas, mas o tempo todo assim, apoiado, morrendo de febre. E o povo me dando chazinho. Legal. E eu confio nessa coisa do natural. Aí saí de Curitiba na terça, vim para o Cevisa. Fiquei no Cevisa lá, quarta e quinta. Aí não teve jeito. Muita febre, uma semana de febre. Uma semana de obstrução séria. Aí foram me investigar. Sem ter nenhum sintoma, sem nada, eu estava com sinusite. É mole. Não tinha nenhum sintoma. Aliás, muito seco. E uma colônia de bactéria daquelas. Segundo o médico, eu devo ter tido gripe, sem perceber, e ela também não se curou. E eu acabei ficando muito doente, com uma colônia de bactéria ferrada. E um cara que só fala de saúde para as pessoas, de bem-estar, de viva natural, que você vai viver bem. E hoje eu estou à base de antibiótico. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte. A gente tem que ter uma atitude natural com relação à nossa saúde, os tratos com relação ao corpo. Mas isso tem que ser o mais natural possível. Em alguns momentos, o mais natural possível é tomar antibiótico. E eu estava fazendo banho, aquela coisa de banho gelado, banho quente. E hoje de manhã, eu acordei com uma febre danada. Acordei tossindo sem parar. Aí eu peguei e liguei para o Manassés. Falei, não vai dar não. E eu acordei com muito vômito. Falei, não vai dar não. O telefone do Manassés não atendeu. Caramba. Aí eu entrei em todos os sites que tem a ver com a igreja. Todos. No Facebook, tem o telefone do rapaz que administra. Aliás, quem é? Está aí? Que administra a página do Face da igreja? Tem lá uma fotinho de um senhor, claro. Tinha o telefone, liguei também. Falei, vou avisar. Não...
Aí não atendeu, não. Aí eu liguei para minha noiva. Falei, meu bem, é assim assado, eu estou com vômito, eu estou com isso, eu estou tonto. Ela falou, ninguém atendeu? Não, então vamos embora. Mulher é sempre legal, né? Vamos embora. E eu estou aqui. E até agora eu estava tossindo pra caramba. Peguei o microfone e parei de tossir. Olha que legal. Deus é muito bom, não é? Esse sou eu. Eu sou o Ricardo Fioravante, eu sou chefe de cozinha. Eu tenho andado por aí falando dessa história de comer bem para cumprir uma orientação que essa igreja tem. Eu vou começar a falar, mas antes eu queria saber o seguinte. É a primeira vez que eu estou vindo nessa igreja. Mais alguém igual a mim está vindo aqui pela primeira vez hoje? É um visitante? Não é adventista do sétimo dia? Ou todo mundo aqui é da casa, só eu sou de fora? O senhor? O senhor está vindo? Ah, como é seu nome? Fábio. Você não está gripado não, né, Fábio? Você está bom, que bom. Quem te convidou? O seu filho. Mas, Fábio, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é adventista? Ah, sim, porque você tem tudo de adventista, rapaz. Tudo. Bem-vindo. Mais alguém? O resto todo mundo é daqui. Que coisa boa. Muito obrigado por terem me recebido, viu? Eu então, o nosso plano é que eu converse um pouquinho com vocês hoje cedo sobre saúde e adoração. Hoje à tarde nós estamos planejando um JA. Nesse JA eu chamo de Sarau para Jesus. Eu vou cozinhar e vou conversar com você sobre essa história de por que essa igreja, por que a igreja adventista do sétimo dia se esforça tanto para que você coma bem. Aliás, por que a igreja adventista do sétimo dia tem uma mensagem de saúde e as outras igrejas cristãs não têm uma mensagem de saúde? Você sabe me dizer por quê? Alguém se atreve? É o plano de Deus que a gente tenha mensagem de saúde para lidar com os gripados? É isso? Que bom. Mais alguma resposta? Sim, é verdade. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E é por isso que essa igreja tem uma mensagem de saúde e os outros cristãos não têm? Por que os irmãos católicos não têm uma mensagem de saúde? Por que os irmãos da Assembleia não têm uma mensagem de saúde? Por que as outras denominações não têm uma mensagem de saúde? Por que só nós? O corpo desse povo não é o templo do Espírito Santo? Você já se perguntou por que a gente tem? E você já se perguntou por que essa igreja se esforça tanto que você coma bem? Por que essa igreja fala tanto nesse assunto? Por quê? Você já se perguntou sobre isso? Mas hoje é um sábado, dia de celebrar nossa comunhão com o Senhor. Vamos ler a Bíblia? Quero te convidar para ler comigo. Apocalipse 14, verso 6. Você já conhece esse texto. Nós vamos ler aqui. E eu quero começar com esse texto a defender com você que comer e beber é algo muito além da história de alimentar o corpo. Comer e beber tem a ver exclusivamente com adoração. Será? Apocalipse 14, verso 6 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. E um grande convite fazia esse anjo: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Um segundo anjo o seguiu. E esse dizia:
Caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, este dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber o sinal da besta na sua mão, na testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Esse é um texto que você conhece, as 3 mensagens angélicas. Basicamente, você tem um anjo, o primeiro anjo, ele vem e faz um convite: vem, vamos adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há ali. Um segundo anjo que fala um pouco desse tempo conturbado, essa confusão entre as denominações. Caiu, essa confusão caiu. O segundo anjo que fala de Babilônia. E o terceiro? O terceiro diz, aquele que adorar a besta vai sofrer o tormento eterno. Basicamente, esse é o dilema da história desse mundo. É o momento onde você está. Ou você adora a Deus, aquele que fez o céu e a terra, ou você adora a besta. E você vai escolher isso agora, enquanto está levando sua vida. E os assuntos todos passam a ter essa importância. De que lado você está? Você está do lado de Deus e adora a Deus? Ou você está do lado da besta e adora a besta? E eu queria caminhar um pouquinho com essa história da adoração. Vindo aqui para João, vem ler comigo João. João 4. Porque Jesus trata desse assunto da adoração de um jeito muito especial. João 4. Vamos perguntar para Jesus como é que é essa história da adoração, não é? Verso 24. Porque aqui nesse verso João identifica para a gente como é Deus e como Ele quer ser adorado. João 4, 24 diz assim: Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Para a maioria de nós, algumas coisas têm a ver com a igreja, têm a ver com o sagrado, e essas coisas são espirituais. Para a maioria de nós, as coisas mundanas, as coisas comuns, não são espirituais. O que eu como talvez não seja espiritual, alguma atividade cotidiana. Mas Jesus diz assim: Deus é Espírito, e importa que o verdadeiro adorador o adore em espírito e em verdade. E se você ler o 23, diz assim, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pois, olha que informação importante, o Pai procura a tais que assim o adorem. Quem adora a Deus em espírito e em verdade é procurado pelo Senhor. E a gente quase sempre se enxerga como quem procura a Deus, não é assim? Só que tem um problema. O que é adorar em espírito e em verdade? Queria que vocês me ajudassem. Vamos participar juntos. O que é adorar em espírito? Botar a Deus em primeiro lugar? Ter Deus em primeiro lugar. Deus, nós não conseguimos vê-lo, então talvez nos servindo da fé, nós promovemos uma verdadeira adoração. O que mais? O que é adorar em espírito? Quem mais? Me ajuda! É uma adoração que agrada a Deus.
O que mais? Obedecer a Deus, adorar em espírito. A mim me parece que essa divisão que Jesus faz coloca mais ou menos as coisas assim. Adorar em espírito é quando você tem essa adoração mais contemplativa, essa atividade de característica espiritual, tomada pela fé, mas uma ação mais contemplativa, mais observadora. E essa história de adorar em verdade? O que é adorar em verdade? E você precisa saber disso, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Quem adora em espírito e em verdade. O que é adorar em verdade? Com consciência. O que mais? Obedecer a Jesus. O que é? Fala de novo. Eu não ouvi. Obedecer, é isso? Obedecer a Jesus. Quando você adora em espírito, Deus se revela para você. E adorar em verdade, a mim me parece, que é pôr em prática, executar, agir de acordo com aquelas coisas que você acredita, com aquelas coisas que fazem parte da sua adoração. Você adora em espírito e em verdade. Você pratica as coisas que acredita. Faz parte do conjunto dessa igreja, do conjunto de sabedorias e ensinos, que você deva comer bem. Você tem praticado isso? Que você deva dormir bem. Que você deva tomar sol. Segundo Jesus me orienta, pelo menos no meu entendimento, adorar em espírito e em verdade é praticar aquilo que eu aprendo da palavra do Senhor, que eu aprendo no exercício de adorar ao Senhor, que o Senhor me inspira a fazer. E nós temos uma coisa muito engraçada. É comum na nossa comunidade dizer uma coisa assim: nós temos a verdade. Você já ouviu falar isso? Já ouviu alguém falar isso? Nós temos a verdade. E você quer que eu te conte uma coisa? Temos mesmo. Só usa bem, hein? Mas sabe, a minha grande dúvida é a seguinte: quando alguém conhece a verdade, tem contato com a verdade, ele passa a ser um praticante da verdade? É comum quem conhece a verdade entrega o coração a Deus? Me responde, que eu quero saber, igreja da Jardim América, é isso? Me diz, quem conhece a verdade entrega o coração a Deus? Sim. Sim? Você concorda com isso? João 8:44. Vem ver uma coisa. Você vai começar a entender porque que essa igreja fala tanto sobre esse assunto e repete, e vai e vem. Eu vou contar para vocês, com as palavras de Jesus, a história de um menino, um jovem, um dos que mais conheceu a verdade. João 8:44. Olha o que Jesus fala sobre a possibilidade de conhecer a verdade e não entregar o coração a Deus. João 8:44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. O que mais tem que assustar a gente é o seguinte: nem todo mundo que conhece a verdade entrega o coração a Deus. Nem todos que têm contato com a verdade conseguem fazer a adoração em espírito e em verdade. Porque há uma disputa, há um ambiente terrível.
duas forças espirituais disputando você. E na maioria das vezes nós achamos que as coisas sagradas e divinas, as que têm a ver com esse comportamento comum da igreja, são espirituais. E às vezes muitos dos nossos irmãos se surpreendem que o adversário do Senhor também é espírito e está te disputando. Mas eu queria te perguntar, Satanás é espírito? Será que Satanás é espírito? Sim ou não? Sim? Tem verso bíblico para isso? Tem verso bíblico? Tem verso bíblico. Efésios 6, verso 12. Ó. Efésios 6, verso 12. Aliás, vamos fazer uma coisa diferente. Alguém lê para mim, por favor. Efésios 6. Eu quero alguém de voz bem bonita, bem forte, poderosa. Quem pode levantar no meio da assembleia e ler para a gente Efésios 6, verso 12. Quem? Ali é covardia, né? Lê para nós, lê. Quando eu crescer, eu vou ter uma voz igual a desse mundo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Obrigado, meu irmão. Satanás é espírito e está o tempo todo disputando você. E o pior, estimulando você a pensar do jeitinho dele. E você não percebe. E ele vai fazendo isso sempre usando os mesmos jeitinhos, as mesmas estratégias. É tudo igual, nunca muda. Satanás entrou na história desse mundo, o ambiente era uma conversa sobre o quê? Você lembra? Qual era a conversa? Uma menina linda, não precisava de nada, e não foi capaz de controlar o apetite dela, tá certo? Quando Jesus começa o seu ministério, qual era a conversa ali? Qual foi a primeira tentação de Satanás sobre Jesus? Ele vai agindo. E você, sem perceber, vai aceitando uns convitinhos. E a igreja luta dizendo para você, vem, adorai a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar. E Satanás vira e fala assim, que nada. Tem coisa mais gostosa para adorar. E como para você, de fato, essa história do comer e beber e alguns outros assuntos não tem essa característica espiritual, você não está fazendo a ligação como a gente vem fazendo aqui agora nessa conversa, tudo diz de que lado você está. Para você isso parece de menor importância. Será que o que eu comer e beber faz tanta diferença? Você quer ver? Abre sua Bíblia para mim, um verso famosíssimo, 1 Coríntios 10, 31. Primeira Coríntios 10, 31. E nós estamos falando aqui de que tudo o que você faz diz respeito a quem você adora, tá bom? Achou aí, meu camarada? Lê para nós, por favor. Calma aí. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Difícil esse verso. É difícil compreender o que está escrito aqui. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer,
Faça tudo para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória de Deus. Muito obrigado, viu, meu irmão? Eu queria então te fazer uma pergunta e agora eu exijo que você participe. Comprar uma bicicleta, só para esse lado aqui, é algo espiritual ou não espiritual? Não? Não espiritual? Sim? Esse negócio da bicicleta não deu certo. Vem para cá agora. Comprar uma casa é algo espiritual ou não espiritual? Sim? Não, tem gente dizendo não. Depende do que você vai fazer com a casa. Depende. Vou entrar num assunto agora que todo mundo tem opinião. Namorar é algo espiritual ou não espiritual? Sim? Não? Ainda tem gente mandando um depende. Quer ver agora? Quer ver agora? Com todo respeito, por favor. Namorar alguém do mesmo sexo é algo espiritual ou não espiritual? Não espiritual. Presta atenção comigo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a honra e glória de Deus. Porque neste momento da história do mundo, as coisas estão sendo decididas. Porque neste momento da história do mundo, tudo o que você faz diz de que lado você está. E eu não sei se eu vou frustrar algumas pessoas, mas olha, comprar uma bicicleta é algo espiritual, sim. Comprar uma casa é algo espiritual, sim. Namorar é algo espiritual, sim. E namorar alguém do mesmo sexo é uma decisão espiritual, sim. Do lado ruim da espiritualidade, do lado do adversário do Senhor. E eu não sei porquê, de onde surgiu, que só as coisas sagradas, acomodadas ao modelo da igreja, têm característica espiritual. Tudo que você faz diz de que lado você está. Se você escolher comer um lanche desses aí, da lanchonete que diz amo muito tudo isso, é espiritual, sim. Mas você acha que não? Isso é espiritual, está no rol das coisas informadas pela igreja. E isto não é espiritual. Isso é comum. Depende do uso que eu for dar. Minha bicicleta só será espiritual se eu sair para entregar o livro missionário. Senão não será espiritual. Isso não é bíblico. A Bíblia insiste com você e essa igreja insiste com você que tudo que você faz na sua vida diz respeito ao seu destino. E você ainda fica discutindo se você escolher dormir tarde hoje, se isso é espiritual ou não. Será que é espiritual? Acho que não, hein? Será que sim? Ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a honra e glória do Senhor. Porque enquanto você não tem essa clareza, o adversário vai assoprando coisas em você. E você vai aceitando. E uma das coisas que acontece com mais comum, de um jeito mais comum para a gente, sabe o que é? Vou falar agora estritamente da história da comida. Não há mais nenhuma informação que essa igreja tenha prioridade ou primazia. Todas as informações estão comuns. Sai na Ana Maria Braga, sai no Globo Repórter, sai em todos os lugares. Você não tem mais uma informação que não saiba. Tudo que faz mal para você, você já sabe. Não é mais a igreja quem traz isso para você, é o senso comum. Mas a gente não consegue deixar as coisas que a gente gosta.
não consegue abandonar. Por que que a gente não consegue abandonar? Alguém aqui é capaz de me dizer? Por que que a gente não consegue deixar as coisas que a gente gosta tanto? Você quer que eu falo para você por que que não? Eu te conto, é simples. A gente não deixa porque é gostoso, rapaz. É gostoso, a gente gosta. Podia até falar que a gente ama, né? A lanchonete aí, número 1, pegou o slogan, amo muito tudo isso, não é assim? Por quê? Porque você gosta, porque você ama. Mas de verdade, sabe por que a gente não consegue deixar as coisas que a gente sabe que faz mal? E mesmo assim a gente é apegado? Preste atenção em mim. Sabe por quê? Porque a gente adora estas coisas. Você conseguiu entender o que eu quis te falar? O assunto hoje é adoração. As coisas que você faz, diz de que lado você está. E a maior parte das coisas que você não consegue largar, você não larga porque você adora. Adoração. E a igreja vem num grito desesperado e diz assim: vem, adora a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nela há. E o adversário o tempo todo, sem que você qualifique as ações dele, diz assim: que nada, tem coisa muito mais gostosa para adorar. E nesse ambiente, a gente vai ficando doente. Doente. Não só eu e você. As pessoas vão ficando doentes. Você já viveu numa época onde tivesse mais conversa sobre azia, gastrite, sabe? Estou com fermentação. Você já viveu numa época onde as pessoas tivessem mais dores, sem saber de onde? O que tem de nego, o que tem dor hoje, não sabe de onde vem, é impressionante, não é? Você já viveu numa época onde tivesse tanta conversa sobre tristeza, angústia, ansiedade, depressão? E é assim que as coisas estão por aí. Por aí e por aqui, entre a gente. E nessa hora eu quero voltar a te perguntar: por que a igreja adventista tem uma mensagem de saúde e as outras igrejas evangélicas ou cristãs não têm uma mensagem de saúde? Por quê? Por que a igreja adventista tem uma mensagem de saúde e as outras não têm? O plano da redenção começa na dimensão física. Por quê? Por tempo do fim. Essa é uma mensagem para preparar um povo para estar em pé no tempo do fim. Verdade também. Nós temos um segundo hábito com relação à mensagem de saúde. Primeiro é achar que a maior parte das coisas sobre a mensagem de saúde não são espirituais. São conselhos que eu posso ou não incorporar na minha vida, mas não definem o rumo que eu terei na minha estrada sagrada rumo ao céu. A segunda coisa é achar que a mensagem de saúde é algo que você deve aplicar exclusivamente a você, e são práticas rígidas, quase sempre vinculadas com a culinária ou com a comida. Então você sempre enxerga a mensagem de saúde como algo que é dito para você assim: castanhas, arroz integral, carne de soja. Isso quando as pessoas ainda não chegam aqui e caem na tentação de fazer listas. Uma porção de castanhas do tamanho da sua mão por dia. 2 colheres de arroz integral. Glúten apenas uma vez por semana. Mas está na hora dessa igreja perceber que tudo que é dado para a igreja como um dom divino
é feito exclusivamente para que essa igreja possa prosperar no trabalho do Senhor. Uma igreja recebe um dom para que possa crescer no esforço do Senhor. A mensagem de saúde é algo que você vai aplicar em você, mas é algo que você ganhou para completar o trabalho do Senhor. E eu te convido para ler comigo vem ler Atos. Vamos ler Atos 1. Porque eu quero tentar dizer para você a minha opinião. Por que essa igreja tem uma mensagem de saúde e as outras não têm? Atos 1, eu já falei que é o verso 8. Verso 8. Atos 1, verso 8, Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A ordem de Jesus é clara. Vocês aguardam, vão receber poder, em seguida vão ser minhas testemunhas. Testemunhas de Jesus são tomadas do Espírito Santo e cheias de poder. Isso é que Jesus está dizendo aqui. E eu queria conversar com você sobre um modelo muito comum, que hoje, nesse ambiente evangélico, nós aceitamos como testemunhas. Nós aceitamos muito bem como testemunha a figura do ceguinho de nascença, que foi curado por Jesus. O ceguinho, você sabe, era mal visto, como se fosse alguém amaldiçoado, e foi curado por Jesus no sábado. Ficou pior ainda para ele, porque ser curado no sábado. E foi todo mundo para cima do ceguinho, e o que foi que te aconteceu? E o ceguinho fez o que uma pessoa que recebe uma graça de Jesus deve fazer. O ceguinho disse assim: eu não sei o que me aconteceu, mas quem fez para mim foi aquele camarada lá, ó. Foi aquele camarada. E apontou para Jesus. Mas me parece que para Jesus, ser uma testemunha de Jesus é mais do que contar sobre as graças que recebeu. É também, mas é mais. Jesus pede a você para aguardar o Espírito Santo, para pedir pelo Espírito Santo. E aí sair e ser testemunha de Jesus para todos os confins da terra. Para tomado do Espírito Santo, parecer com Jesus. Ser visto pelas pessoas como é Jesus. E que as pessoas possam ter experiências com Jesus através de você. A mim me parece que é assim que Jesus vê. E houve 2 irmãos nossos. 2 irmãos que aceitaram esta ordem. E aceitaram a segunda ordem de: ide, vá, e ensinai às pessoas o que eu te ensinei. Esses 2 irmãos que eu estou falando para você é Barnabé e Paulo. Lê comigo Atos 11, 25. Eu vou contar para você aqui a situação em que os 2 irmãos, pela primeira vez, foram reconhecidos como cristãos. No verso 25 diz assim: partiu então Barnabé para Tarso, em busca do Saulo. E tendo achado, levou para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. O que é que eles estavam fazendo? Ensinando muita gente. Ensinando. Entre os dons que a Bíblia conta para você, há o dom de ensinar, não há? Os que têm o dom de ensinar, ensinem. Ensinando. E uma das coisas que acontece hoje é que para a maior parte das conversas que estão na rua, esta igreja tem resposta. Esta igreja tem o que ensinar. Se alguém chegar para você e conversar sobre azia,
queimação, gastrite, você tem o que ensinar. Se alguém chegar para você e discutir com você sobre tristeza, angústia, depressão, você tem o que ensinar. Se as pessoas chegarem para você e dizer, estou com uma dor aqui, não sei nem de onde vem, sabe de uma coisa? Você tem o que ensinar. E quem sabe ensinando as pessoas não possam olhar para você como olharam para esses dois e dizerem, poxa vida, eles se preocupam com a gente, eles cuidam da gente, eles gostam da gente, eles são parecidos com Jesus, são cristãos. Eu queria te contar uma coisa que eu aprendi com o pastor Elias Brasil. Um pastor dessa igreja que dava aula lá no IAN, na Bahia. Hoje está na divisão. O pastor me ensinou que a palavra usada para identificar os cristãos aqui, na nossa língua, no português, diz respeito ao que é grande. Igrejão. Tudo que termina em ão. Casarão. Cristão. Diz respeito ao grande. Mas a palavra que foi usada no original, lá em Antioquia, o fim do mundo da época, dizia respeito ao pequeno. Ao pequeno. De verdade, quando essas pessoas foram reconhecidas como parecendo com Jesus, cuidando e ensinando as pessoas, quem olhou para elas disse assim, gente, eles cuidam da gente. Eles se esforçam pela gente. Eles são pequenos cristos na nossa vida. Pequenos cristos. Na minha cabeça, esta igreja tem a mensagem de saúde, para que você possa dar respostas para a maior parte dos males que estão na rua. Essa igreja ganhou um dom para ajudar a cumprir o papel de preparar um povo para o tempo do fim. Essa igreja tem a mensagem de saúde para que você possa ser um pequeno Cristo na vida dos outros. Você já havia pensado assim? Você já havia pensado que todas as suas escolhas, todas, diz de que lado você está? E que, de fato, a mensagem de saúde não é algo estrita, que você deva olhar como algo que você pratica para você, com você, por você. E que essa é mais uma das ideias que o adversário impõe em você, porque se você depois quiser, lê lá Isaías 14. Diz daquele menino que eu vou ser o melhor, o maior, vou sentar acima do trono de Deus, eu vou mandar em tudo. Eu. São os pronomes do adversário do Senhor. Os dons da igreja são para servir, atender ao outro, agir pelo outro. E casualmente você tem todas as ferramentas para agir nesse momento na história do mundo. Amém. Provai e vede, história de hoje. Os caminhos do Senhor. Olá, eu sei que todos vocês gostam de fazer o que eu estou fazendo nesse momento, ver fotografias.
As fotografias nos trazem à memória lindas recordações do passado. Ao olhar essas fotografias, posso recordar que alguns anos atrás tive um enorme sonho. O sonho de estudar medicina. No final do primeiro ano, em especial, eu tive sérios problemas com o dia de sábado. Os meus exames eram aos sábados. Os meus estágios, os meus trabalhos em grupo também. Inclusive, o exame final daquele ano caiu no sábado. Então, eu comecei a falar com os meus professores. Falei primeiro com o meu tutor, com o chefe do meu curso e com o decano. Também falei com o reitor, mas eu não sabia qual seria a resposta deles. E então, professora? Infelizmente, não. Lamentavelmente, não podemos mudar as regras da universidade. Infelizmente, não. Lamentavelmente, a universidade não pode fazer nada por você. Quando eu voltei para casa, eu estava muito triste, pensando que o meu sonho tinha acabado. Então eu comecei a pensar que plano teria Deus para minha vida. Busquei respostas na Bíblia e encontrei-as. Naquele texto bíblico que diz: que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E aquele texto começou a soar na minha cabeça. A partir daquele momento, comecei a buscar a ajuda de Deus. E comecei a ver que Ele já estava me respondendo. Conheci uma pessoa maravilhosa que estava estudando teologia. Ele estava no 4º ano. Nós nos apaixonamos e desde esse momento eu entendi que Deus tinha um sonho melhor para mim: ser a esposa de um pastor. Entendendo que aquilo era o melhor para minha vida, retornei para a universidade e comuniquei aos meus superiores que abandonaria o curso. Agora deveria concentrar-me em ajudar o meu futuro esposo a cumprir a sua missão. Nosso casamento foi muito lindo. Tínhamos a certeza de que as bênçãos de Deus nos acompanhariam por toda a nossa vida. Hoje, depois de muitos anos, quero apresentar-lhes a minha linda família. Aqui está minha filha Rebeca. Também aqui ao meu lado está Arthurzinho, meu filho mais velho. E meu maravilhoso esposo, o pastor Arthur Berrios. Estou muito feliz e contente por ajudar o meu esposo a seguir a missão, a cumpri-la e, sobretudo, por trabalhar dentro da nossa igreja. A comissão de nombramiento lo eligió al hermano para que sea el mayordomo de la iglesia. Pregunto, ¿cuántos dueños hay en este mundo? Maranata. Cristo viene. Hermanos, Cristo viene. Maranata. Muy bien, muchas gracias. Eu convido todos vocês a depositarem suas vidas nas mãos de Deus. Aqui está o verdadeiro sonho de Deus para minha vida, minha linda família. Ao lado do meu esposo, cumprindo a missão dentro de nossa igreja. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Entregamos o que é teu ao Senhor, com alegria e imensa gratidão, por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos,
bondoso Deus, obrigado pelas bênçãos que tem derramado em nossa vida e porque podemos agora retribuir um pouco do muito que tem feito em nosso favor. Faz com que esse pequeno resultado que colocamos aqui diante de Ti possa alcançar ainda muitas pessoas que não têm a mesma esperança que nós. Suplicamos essas bênçãos e agradecemos por Jesus. Amém. Hoje à tarde, nossa, cheguei. Hoje à tarde, às 4h, nós então devemos estar aqui para fazer um JA com você, continuando essa parte da manhã. A minha ideia é fazer para você 3 receitas aqui ao vivo. Eu vou fazer uma torta de coco com manga, sem açúcar, sem farinha, sem ir ao fogo também. Vou te ensinar a fazer geleias sem açúcar. Vou fazer uma torta de castanhas com geleias. E o meu plano é terminar tudo com um suco verde. No meio disso tudo, basicamente 2 coisas. Eu vou contar como é que eu cheguei na igreja. E vou te falar um pouquinho dessa história do apetite nas nossas escolhas diárias. Amanhã, às 9h, é 9? Na sala dos jovens, nós vamos fazer uma aula de culinária saudável. Tudo rápido, tudo fácil, tudo gostoso. E você está convidado para todas essas coisas. Eu queria terminar citando Paulo em Romanos. Romanos 14, verso 17, diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? Vamos orar para terminar? Vamos ficar de pé? Querido Senhor, muito obrigado pela parte da manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou e por tudo que o Senhor vai nos ensinar ainda. Nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, onde a gente para as coisas da gente para pensar nas coisas do céu. Toma conta de nós, aceita o que se faz aqui como um culto de celebração, honra e glória ao seu nome. Fica conosco, nos inspira. Em nome de Jesus. Amém. Olá, esse é o momento de informação sobre as programações da igreja, então fique atento. Aos domingos, a igreja oferece um seminário de estudos da Bíblia com temática familiar. O curso Família Radiante ocorre todo domingo, 6h, aqui na igreja. Neste domingo, o tema é Filhos e Cidadãos. A série de estudos sobre o Apocalipse continua toda quarta-feira, 7h30, com o pastor Arilton Oliveira. Participe e traga sua família. Nossa igreja tem em funcionamento o Grupo Amigos da Balança, uma oportunidade de você aprender a cuidar da saúde e da alimentação. O grupo se encontra aqui mesmo, toda segunda-feira, 7h. A comissão da igreja tem reunião na próxima sexta-feira, dia 10, às 7h. Se você faz parte, não pode faltar. E se você faz parte do grupo escolhido para formar a chamada Grande Comissão, deve estar em uma reunião marcada para o próximo sábado, 3h, aqui na igreja. Anote e não se esqueça, esse grupo vai indicar a comissão que deverá escolher nomes para os cargos da igreja para o ano que vem. E na última semana de novembro teremos nosso programa de reencontro, um momento especial para reencontrarmos nossos amigos desta igreja. Colabore com a ação social da igreja. Você pode doar arroz para ajudar no amparo de famílias da região. Para anunciar no Boletim América, envie e-mail para boletimamerica@gmail.com, mas tem que ser até quarta-feira, 9h.
Curta nossa página em facebook.com/Adventistas Jardim América e visite nossa página na internet iasdjardimamerica.com.br. Nossos cultos são transmitidos ao vivo nesse site. E todos os cultos ficam armazenados em nosso canal no youtube.com/IASD Jardim América. Obrigado pela sua atenção.